Qual é, rapaziada? Eu voltei para mais um vídeo. Esse aqui provavelmente vai ser super longo também, porque eu escrevi muito para episódios não eliminatórios. Aqui eu cortei a parte que a gente já teve na tier list e tal, mas tá aqui, ó, os personagens que já foram eliminados estão aqui. A Heather foi a última eliminada, que... se tu não lembra, viu o último vídeo e tal, foi um esquema com o James e a Fiore pra tirar ela. E essas são as equipes atualmente aqui, os iluminadores e os maquinistas, certo? Bora continuar aqui. O episódio 14 começa com a Sky muito abalada com o que o Dave fez, tanto que ela ignora a Jo tentando provocar ela. Enquanto isso, no trailer dos garotos, o Damien e o James tentam manter a boa relação que eles têm. Eles são amigos desde a primeira temporada ali e tal. O James não estava nessa temporada até agora. O Damien saiu cedo na primeira, mas assim, eles são amigos, tá? Eles estão tentando manter a amizade, porque nessa temporada os trailers são divididos por gênero e não pelas equipes, então tá tudo certo. Até que o Chris chama o pessoal pra explicar a situação do Dave, que não sei se vocês lembram. No último episódio meio que descobriram que ele tava trabalhando em segredo com o chefe. Um bagulho zoado. E meio que isso precisa de uma punição. Não tem uma punição no clássico, no LDA clássico pro DJ e pro chefe. Eu assumo que é porque eles descobriram quando o DJ pediu isso pra sair. Mas aqui o Dave ainda tá no jogo. E é isso, tá ligado? Daí o Chris meio que vai explicar agora porque ele fala que, bom, não dá pra eles expulsarem o Dave, porque eles revisaram todos os episódios e em nenhum momento o Dave chegou a ser ativamente ajudado pelo chefe. Tipo, nenhum desafio eles ganharam porque o chefe ajudou. Todos têm uma coisinha ou outra que impediu e tal, e nunca isso realmente chegou a influenciar no jogo. No caso, no jogo, nas eliminações. Porém, mesmo assim, ele ainda tem que pagar pelo que ele fez. E como a situação do chefe tá delicada com a produção e tal, estão conversando pra ver se tem como não demitir ele, porque é esse o nível. E então a punição do Dave vai ser que ele não vai participar dos desafios até o chefe voltar. Ele vai estar sendo o chefe até o chefe voltar. Sem participar dos desafios, né? Tipo assim, se a equipe dele perder, eles ainda podem votar no Dave. Tipo, o Dave ainda aparece nas votações e tal, só que ele não participa dos desafios. E se a equipe quiser eliminar ele por ter um membro a menos, eles podem fazer isso. No desafio, na primeira parte, a Dawn se recusa a vestir a pele de onça e fica enjoada vendo as roupas do pessoal. Assim, porque eles têm que se vestir lá com aquelas roupas de Homem das Cavernas, a Dawn ia se recusar porque pele de bicho morto. A equipe dos Iluminadores ganha a primeira parte, porque a Izzy, ela meio que mostra na primeira temporada, ela sabe fazer fogo, então tá tranquilo. Na segunda parte eu sorteei quem vai contra quem, e como os Iluminadores têm uma pessoa a mais, eles vão ter que fazer um 2 contra 1 numa das lutas, já que, tipo, o Dave, ele não tá no jogo, ele tá com o chefe, com o Chris aqui nessa parte cinza. Primeira luta, Sky versus Jo. Apesar da Sky estar a fim de descontar a raiva dela em alguém, ela perde pra Jo porque a Jo tem um osso grande e ela é tão capaz quanto ela fisicamente, tá ligado? Daí agora, segunda luta, Fiore versus Izzy. A Izzy ganha, fácil, simples assim, tranquilamente. A Fiore é uma criança. Terceira luta, James versus Dawn e Damien. O Damien e a Dawn ficam com pouco espaço para dividir. A Dawn tenta tirar o osso do Damien da cara dela, assim, tipo, eles estão com pouco espaço, assim, dela, esse osso aqui, porra, esse negócio de bicho morto aqui. O que faz ele se desequilibrar, o que faz os dois, tipo assim, pode ela se desequilibrar e os dois acabam caindo, assim, sabe? Enquanto a Dawn fica tentando tirar o osso da frente dela, assim, falando, não, porra, isso daí é negócio de bicho e tal. Os dois caem e o James ganha. Tipo assim, no caso, a Dawn cai, daí depois tem um V1, só que, tipo, o Damien tá meio desequilibrado, o James só joga o ossinho na cabeça do Damien e o Damien cai. Tá meio confuso, eu sou um cara confuso, desculpa. Daí, no caso... Só que apesar do James ter ganhado contra dois aqui, eu ainda decidi dar o prêmio para os Iluminadores. Porque foi 2 batalhas contra uma no final, tipo, tranquilo. O Dave chega com a costela de baleia como prêmio e a Dawn ficou horrorizada.
tipo assim, porque o Dave agora é o chefe, então ele que chegou com o prêmio. Só que o Dave faz merda, o chefe faz merda no original também, e a Costela cai no piche, o que deixa ela aliviada. Até a Izzy lembrar ela que a baleia continua morta e ela volta a ficar triste. A Dawn também pega o ovo dos maquinistas e entrega pra mamãe ganso, pterodáctilo, sei lá que porra era aquilo, deixando todo mundo com raiva. Seguindo, esse episódio foi no eliminatório, o próximo episódio é o episódio número 15. 15. O episódio começa com o Damian saindo pra treinar com a Jo, no que a Dawn percebe na aura dele, tipo assim, ela meio que dá uma olhada rápida e percebe que ele não tem intenção nenhuma de votar na Jo, assim, que meio que é o plano dela desde o começo é eliminar a Jo, ela só tá eliminando gente antes, mas se eles perderem, ela quer votar na Jo ainda. O Damian, ela pergunta pra ele, e o Damian realmente responde que ele não tem intenção de votar na Jo, porque a Jo tá fazendo ele ficar mais forte e tal, eles estão treinando direto, e é isso. Daí a Dawn pergunta pra ele, tipo assim, ela fala, mas a Jo é do mal, tu não deve confiar nela e tudo mais. O Damian fica meio em dúvida sobre isso, daí ela fala assim que vai provar pra ele que ela é do mal hoje. Enquanto isso, nos maquinistas, eles estão tendo café da manhã lá. Daí, tirando o Dave, ele não conta o Dave, ele não tá no jogo. Daí a Sky fala, seria até legal perder hoje de propósito, né? Porque a gente pode tirar outra parceira do Dave. Daí a Fiore olha pra ela assim e responde, se a gente perder hoje, a gente não vai tirar o Dave. A gente vai te tirar. Enquanto ela sai do refeitório. Daí o James vem logo atrás e pergunta, por que tu falou aquilo? Tá ficando doida? Daí ela responde, eu só queria provocar ela um pouco, tanto faz. O James diz, mas agora votar nela não vai dar certo, já que ela vai fazer o Dave votar em um de nós com ela. Daí a Fiore diz, peraí, o Dave vota? O Chris nunca especificou isso. Daí o James responde, no site, tipo assim, no site ele deixa bem claro que o Dave só tá fora dos desafios, porque ele tem acesso ao celular dele e tal, e daí, tipo, ele acessou o site do Durante Total pra ver a situação do Dave, é isso aí. Daí a Fiora responde, e como é que eu ia saber? Eu não tenho celular. O James faz um confessionário frustrado, dizendo que esperava mais da Fiore. Na primeira parte do desafio lá é que eles fazem uma maratona pra testar os limites físicos e tal, e ver quem que é uma pica de cada equipe e tudo mais. Daí, no caso, entre eles, empurrar um boneco de treino, que nesse caso é o Dave, no original é o chefe. Mas dessa vez é muito mais fácil, porque o Dave é magrelo. Os participantes são divididos do mais fraco ao mais forte e terão confrontos diretos com a contraparte de força deles na outra equipe. A Fiore reclama que os maquinistas têm um membro a menos, então o Chris diz que um deles vai jogar 2 desafios. A Sky se oferece, mas o Chris diz que ele que vai escolher e ele escolhe a Fiore. Porque ele quer que os maquinistas percam pro Dave sair. Primeiro desafio, Fiore versus Dawn. Boxe em câmera lenta com marshmallows. Na luta, a Fiore começa a descrever o quanto esses marshmallows levam, tipo, coisas clara, gema, vamos ver o que leva no marshmallow, mas não vegano. Daí a Dawn fica em choque e desiste. A Fiore se gaba pra equipe dela, dizendo assim, vocês vão ter que fazer tipo eu pra ganhar, viu? Vocês acharam que eu era meio fraca, mas se liga aí. Daí o James meio que faz um confessionário dizendo que ela só fez o óbvio, todo mundo sabe que a Dawn é vegana, e ele não entende que o Noah viu na Fiore, sinceramente. Daí, no caso, o Damian também faz um confessionário dizendo que a Dawn tem uma fraqueza muito óbvia, diferente da Jo, então isso meio que atrapalha nos desafios. 1-0 para os Iluminadores. Seguindo para o próximo desafio, Fiore versus Damian. Badminton. Aqui claramente o Damian vence. A Fiora é uma criança. Além do que durante a partida ajuda umas dicas de como jogar. O que faz ele sair da partida dizendo: tá vendo? As pessoas podem mudar. No que a Dawn responde: veremos. Tipo assim, no caso o Damian responde, fala que as pessoas podem, que a Jo pode mudar, no caso, tipo, que ela não é obrigatoriamente uma pessoa ruim. Daí, nos maquinistas, a Fiore sai arrasada, porque ela perdeu e tal. Daí a Sky meio que debocha assim, pra jogar nesse nível, vai ser difícil perder por tanto.
Daí ela e o James fazem um toque aqui, tá ligado? O que deixa a Fairy confusa porque ela não sabe que o James não tanca ela. James versus Joe. Luta na piscina de bolinhas. A Joe humilha o James. O que faz ela dar um apontar pra ela e dizer que ela é do mal ali. Aí o Damien diz, mas isso é só parte do desafio, tá tudo bem, tipo, é óbvio que ela vai humilhar ele. É, daí na hora a Jo, tipo, eles voltam a olhar pra luta e a Jo coloca uma fralda suja na boca do James e começa a rir da cara dele. Daí o Damien faz o confessionário que ele tá ficando sem argumento. 2-1 pros Iluminadores. Último desafio, enterrada do basquete. Sky versus Izzy. A Izzy faz uma enterrada super pirotécnica com explosivos e manda a cesta voando pros ares. Tipo assim, ela não acerta a bola na cesta. Ela acaba, tipo, explodindo a porra da cesta do basquete e jogando ela pelo céu. Daí a Sky fica sem opção, já que tá sem cesta, ela só joga a bola de qualquer jeito. Tipo assim, ela joga assim, não vou perder mesmo. Joga de bola de qualquer jeito e por coincidência ela cai no aro que tava caindo do céu e cai exatamente dentro do aro e da cesta. E a Sky ganha porque isso foi muito impressionante e muito cagado. Isso daí foi uma sorte na porra. O desempate é fazer o melhor canto de torcida. Nos Iluminadores, a Jo fala pra fazer uma homenagem sobre coxas de frango, porque ela quer zoar a Dawn e tal, e o lance do veganismo dela. Daí o Damien meio que, tipo assim, o que faz o Damien pensar que a Jo é mesmo do mal e, tipo, e que isso daí é um erro. Mas já nos maquinistas, o James dá a ideia de puxar o saco do Chris e os maquinistas ganham o desafio. Antes da eliminação, a Dawn percebe que o Damien não quer votar na Jo mesmo, assim, tipo, apesar dele ter visto que ela é do mal. Daí ela vai falar com ele. Ele diz que não pode abrir mão do treino dela e que tipo, ele tá melhorando muito por causa disso. Mas também não quer que a Dawn, tipo, ele também não quer votar na Dawn, ele não quer que a Dawn saia. Então, tipo assim, ele sugeriu pra Dawn votar na Izzy junto com ele. Mas a Dawn diz que ela não pode porque ela tem princípios e que a personalidade de uma pessoa é a soma das 5 pessoas mais próximas dela. E se ele ficar próximo da Jo, ele pode acabar ficando meio mal. Daí o Damien faz um confessionário debochando e dizendo que eu nunca seria como a Jo, que isso. Na eliminação, os votos são os seguintes. A Dawn vota na Jo, o Damien vota na Izzy, a Jo vota na Dawn e a Izzy vota na Dawn também. A Izzy vota... Ai, porra, a Dawn tá ruim nos desafios e tudo mais. A Izzy vota nela porque ela tá numa aliança com a Jo, tecnicamente, assim. Era do último episódio e tal, eu não sei se vocês lembram isso, mas a Jo e a Izzy estão numa aliança, então... Foi burrice do Damien e da Dawn, mas eu acredito que isso aconteceria se fosse, tipo, um episódio de verdade. A Dawn foi eliminada cedo e agora chegamos na fusão, enfim. Os 16, na real, são 7, porque o Dave está de volta. É isso aí, galera. Essa quadrada aqui com o Chris e o chefe não importa mais, eu vou deixar eles pra trás mesmo. Tá, diz que F pra fundir. O episódio de número 16. O episódio começa com o Dave no meio de todos os participantes pedindo desculpa por o que ele fez e todo mundo olhando pra ele com raiva. Aí, tipo assim, é que nem a cena da Alexandra e tal, esse episódio começa com a Alexandra pedindo desculpa por o que ela fez e tudo, mas é o Dave aqui. Tipo assim, até a Izzy tentar abrir a porta do trailer dela, assim, e não conseguir nada. Aí quando a Izzy tenta abrir a porta, um buraco se abre no chão e ela cai. Então o Damien vai olhar pra ver se ela tá bem, e ele cai também. A Jo vendo o que está acontecendo também, também é pega, tipo assim, os três acabam caindo no buraco, assim, pelo acidente. Que esse episódio começa assim, tá ligado? Eles meio que sequestram todo mundo pra avisar que é um filme de espião. Ela faz um confessionário dizendo que essa equipe dela tá impedindo ela de voar alto, tipo, ela tem que... Por ela estar nessa equipe, ela meio que sempre tem que estar de olho e tal, se a Izzy e o Damien também, e ela é muito melhor do que isso. Daí sobra esses 4 em choque pelo claro ataque surpresa que acabou de acontecer. Aí todo mundo sai correndo pro trailer.
Tipo assim, vai lá, sei lá, Sky vai na frente, daí o Dave chega logo atrás, depois vem a Fiora e ela fecha a porta na cara do James, assim. Daí o James fica puto, assim. Tipo assim, ele fica puto batendo na porta, daí a Fiora diz: Desculpa, eu só tô querendo sobreviver. O James faz um confessionário dizendo que ele não aguenta mais o jeito da Fiore. E lá dentro do confessionário ele acaba sendo sequestrado também. No trailer o Dave começa a achar que são os últimos minutos dele vivo, daí ele tenta beijar a Sky, só que ela desvia dele. Quando ele joga uma bomba de fumaça, aí todo mundo apaga e aparece naquela caverna do episódio F pra fundir. Todos acordam na caverna e o Chris explica que o Dave tá de volta. E o chefe também. Mas ele só vai receber pelo trabalho a partir da fusão. Tipo, todo o trabalho que ele fez antes da fusão, ele não recebeu nada pra isso. Por causa da cagada que ele fez de se juntar com o Dave e tudo mais. E, tipo, o chefe tá muito puto com isso, mas, porra, ele precisa do dinheiro, tá ligado? Foda. Daí, quando o Chris anuncia que o Dave tá de volta, a Fiora diz que não quer ter esse inútil na equipe. Tipo, a gente não precisa desse cara. Quando o Chris anuncia que não tem mais equipes e que é pra eles procurarem uma saída daí, é o primeiro parte do desafio. O Damian pergunta pra Jo o que eles deviam fazer pra sair e ela diz que é pra ele se virar, assim, tanto faz. E que agora ela tá sozinha e ela não vai mais precisar carregar Izzy e o Damian por aí, tipo, como pesos mortos. No confessionário, daí, tipo assim, meio que a Jo acaba de se desassociar do Damian e da Izzy e tal, eles não têm mais alianças, porque a Jo tá solo agora. Daí no confessionário o Damian meio que diz que a Dawn tava certa, ele não devia ter deixado a Jo continuar no jogo. É, Eles eventualmente saem dali e param na parte dos raio laser lá e tal, tipo, que... Raio laser? Não, é tipo assim, que tem os negócios dos obstáculos pra passar com o laser e eles têm que chegar no centro e pegar uma sacolinha, tá ligado? Naturalmente, a Izzy ganha essa parte do desafio tranquilamente. Ela é simplesmente muito melhor do que todo mundo nisso. Mas Kai também podia ser páreo, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que a Izzy é mais. É, Daí, no caso, a Izzy ganha pegando o arpão, fazendo a Jo pensar que não valeu a pena dispensar ela. Tipo assim, porra, logo na hora que eu dispenso a menina, ela ganha imunidade. Não, no caso, ela ganha a primeira parte do desafio. Saindo dali na próxima parte, ninguém sabe mexer na bomba. Mas o Damian tá bem confiante, então a Jo fala: Não é possível que tu sabe desarmar uma bomba, cara. Daí o Damian responde: Eu não sei mesmo, mas você não foi a única que me ensinou coisas aqui. Então ele começa a meditar para sentir as vibrações dos fios e sentir qual que é o certo a se cortar. Ele sente que é o fio azul, corta, dá certo e todo mundo fica feliz. Eu sei, meio viajado e tal, não sente a aura de objetos não vivos, mas tanto faz, assim. Ô, pessoal, deixa eu escrever minha historinha legal, tá bom? É, Só que aí, tipo, todo mundo vai lá e corta o fio azul e... Bom, não era o fio azul, não eram bombas idênticas pra todo mundo, então todo mundo meio que explode a bomba. Todo mundo toma banho na sopa de tomate para passar o fedor. E o Damian e a Izzy são convidados para a fábrica de queijo por ganharem as duas partes do desafio. No que a Jo faz um confessionário dizendo que ela deu muito azar de dispensar os dois ganhadores do desafio no primeiro dia que eles são úteis. E que ela talvez tenha treinado eles bem demais. Meu único erro é ser bom demais, não tem jeito. Episódio de número 17, que não seria nomeado Capitão Roberta, porque o Harold não tá aqui, mas, assim, tanto faz. É o nome do episódio aí, é isso. O episódio começa com o Damian e a Izzy voltando da fábrica de queijo. Logo que o Damian entra no seu trailer, ele vê uma conversa entre o James e o Dave. O James está tentando convencer o Dave a fazer uma aliança, mas o Dave nega, pois o James é o motivo dele estar mal com a Sky. No que o James diz que isso já ia acontecer de qualquer forma. E que se ele quer ter uma chance com a Sky, eles deviam votar juntos. Pois é o Dave que tá na reta e não ele. Tipo assim, se elas votarem juntos, elas vão te tirar e não me tirar. Por isso que eu tô falando pra tu se juntar comigo, pô. Daí quando o Damian entra pra ver essa conversa aí, o James chama ele pra aliança que ele aceita na hora, assim, ele acha legal a ideia. A Fiora escuta a conversa e chega no trailer das garotas pra contar.
É, a Jo fala que elas deveriam votar juntas, já que elas são a maioria e, tipo, os caras estão juntos, a gente tem que estar juntos também. A Fiore e a Isa concordam, a Izzy concordam, e a Sky fica, mas a Sky fica relutante. Então a Jo lembra ela que ela já pretende votar no Dave, e que elas podem votar no Dave também de qualquer forma, tá tranquilo. Tipo, não precisa levar esse lance de aliança tão a sério, a gente já vai votar junto mesmo. Daí a Sky diz que odeia a Jo, mas ela tá certa. O Chris chama todo mundo pro desafio e no caminho o Dave pede pra Sky voltar a falar com ele. E ela se nega, pois ele trapaceou. Então ele diz que já pediu desculpas e que ele não vai mais jogar sujo. A Sky diz que ele precisa provar isso. Daí o Dave diz que vai ver, tipo assim, eu garanto que eu vou te vencer hoje sem a ajuda do chefe. Pra ela ver que ele mudou. O primeiro desafio é fazer aquele de roupa de super-herói, lembra? Daí, basicamente, bora lá, a roupa do pessoal. Izzy. A Izzy botou um monte de coisa aleatória no uniforme dela. Ela nem se preocupou em fazer, tipo, uma super-heroína decente. Tipo assim, mas o que identificaria ela como uma super-heroína seria, tipo, que ela andaria com um monociclo na cabeça, assim, de cabeça pra baixo. Seria, tipo, o superpoder dela. O Chris dá 4/10 porque não é nada demais. A Fiore acha esse negócio de super-heróis bobagem e que ela só tentou copiar a primeira pessoa que ela viu, a Izzy. Só que ela não entendeu direito o que era pra fazer, tipo, ela não entendeu direito como é que essa porra da roupa da Izzy funcionava e tal. Ela só foi botando os bagulho aleatório e acabou dando errado, 1/10. O Damian se veste de mago, que nem na thumbnail aí, que parece meio Leonard, tá ligado? O Chris acha legal e pergunta se ele sabe soltar alguma magia de fogo. E daí o Damian pergunta, alguém tem um fósforo ou isqueiro aí? Daí o Chris se decepciona e baixa a nota dele pra 6/10. A Ju se recusa a fazer uma roupa, ela só coloca o capuz e diz que não precisa de poderes, que ela consegue descer todo mundo na porrada. Daí o Chris pede pra ela provar isso contra o Pitônicos, o chefe vestido de vilão lá. E na hora que eles vão lutar, o chefe puxa um spray de pimenta do bolso e joga na cara dela, o que faz ela perder na hora. Incapaz de pensar rápido, tipo assim. Daí o Chris, porra, tu não consegue nem lutar contra esse cozinheiro ferrado aqui, 0/10. É, o Dave aparece numa roupa parecida com o Homem de Ferro Mark I, sabe? Aquela primeira roupa que ele montou, que é toda travada e tal, toda ruim, assim, que era só pra fugir dos malucos lá, dos terroristas. Só que, tipo, o grande poder dela é que ela evita os germes, assim, nenhum germe consegue entrar dentro dessa armadura. O Chris acha isso muito tosco, mas ele reconhece o esforço, 5/10. O James aparece como ele tá na thumb, o poder dele é atacar com luz. Ele demonstra isso ligando a lanterna do celular, tipo assim, na cara do Chris, assim. O que o Chris diz que isso nunca funcionaria na hora. Até que, tipo assim, uma das luzes do cenário acende em força máxima na direção dele. Assim, tipo, eu deixo o Chris meio... Ai, cara, meus olhos, meu Deus. Daí ele diz que, tá bom, tu me convenceu. Mas desliga isso daí que eu não posso aparecer suado na TV. 7/10 pro James. O último é a Sky, que se intitula a Gafanhota. E pula super alto e tem golpes que tiram a cabeça de qualquer um. Tipo assim, é essa parada. Ela meio que luta bem e tal, porque né, Sky é tipo uma super heroína da vida real, então ela não precisa tipo, se esforçar tanto pra isso. Daí, no caso, quando ela fala que ela é gafanhota e que arranca a cabeça dos outros, daí o Damian aparece em emoji de nerd e diz: na verdade, são os louva-deuses que comem a cabeça dos parceiros. O Chris não liga e só acha a roupa maneira, 9/10. Então, com isso, a Sky tem uma vantagem que no segundo desafio e pode descontar 30 segundos do tempo dela. E ela vai super bem naturalmente. Todo mundo vai depois dela, mas ninguém vai tão bem assim. O último é o Dave, que tá com muito medo de pular porque a sua armadura é muito limitante. Então o James começa a gritar de baixo, tipo assim, ele tá lá no topo do negócio pra começar a pular pro desafio, e ele começa a gritar dizendo que se ele não ganhar o desafio, eles estão ferrados e que o Dave vai sair. O que parece não funcionar, mas ele diz pro Dave
usar tudo. Tipo, assim, ele fala, use tudo que o chefe te ensinou, cara. Você consegue. Daí o Dave vai lá e, tipo assim, ele manda super bem por causa disso, tá ligado? Tipo, o cara vai na maior cagada e tal, mas ele consegue. Ele faz um tempo até melhor que a Sky. Só que a Sky continua ganhando o desafio porque ela ganhou o primeiro desafio e ela tinha uma vantagem de 30 segundos no tempo dela. Daí, no caso, tipo, o Dave, digamos, ele foi 10 segundos melhor. Daí, com a vantagem de 30 segundos da Sky, ela ganha. Daí o James faz um confessionário, tipo, depois de ver o Dave vindo super bem no desafio por causa, tipo, do que o chefe ensinou pra ele. Daí o James pergunta no confessionário se em algum momento o chefe chegou a treinar ele. Tipo, ele viu tudo, ele viu toda a temporada antes de chegar e ele não lembra do chefe ter treinado o Dave em nenhum momento. Eu acho que ele tirou esse poder do cu, assim, essa força do protagonismo. Daí o Dave aparece pra Sky se lamentando que ele não conseguiu ganhar, mas ele jura que tudo aquilo foi esforço próprio. E a Sky diz que consegue ver que consegue ver que ele já não tá mais com o chefe. Então porque o chefe nunca pensaria numa armadura de germes, e isso tipo é 100% a cara do Dave. Daí os dois ficam meio, ai, nossa, você mandou tão bem, nossa, parabéns e tal. Eles voltam a ficar de boa, tá ligado? Antes da eliminação, a Fiora vai se gabar pro James que ela sabe de tudo que ele tá fazendo pelas costas dele. E que se ele acha ela chata, ele vai achar ela super chata quando todas as garotas votarem no Dave, porque ela armou tudo, ela sabe de tudo. Você me acha chata? Vamos ver agora então, filhão. Na eliminação fica entre Dave e Fiore, mas no fim a Fiore é a eliminada. Ela fica indignada perguntando por que caralhos aquele esquisito não saiu, apontando pro Dave. E a Sky diz que decidiu dar mais uma chance pro Dave. A Fiore fica muito puta e diz que ela vai se arrepender disso. Aí a Izzy diz que não sabia que aquele era o Dave. Ela sempre pensou que eles estavam falando do Damien. Tipo, eu sempre achei que vocês estavam falando daquele cara. Porque eu queria tirar ele, porque ele pegou o último que. Ele pegou a última amostra de queijo brie na loja. Eu não gosto daquele cara. Mas, assim, Fiora é eliminada. Agora, o consequência número 3 bom. Todas as outras consequências meio que deram indicação de que alguém voltaria pro jogo. E tipo assim, meio que esse daqui, no original também faz isso. Só que por algum motivo o Owen volta só no episódio, tipo, 2 episódios depois. No caso, 3 episódios. 3 episódios depois. Só que isso daí é muito tarde pra mim, pelo menos. Então, tipo, eu vou botar aqui. Alguém do Consequência vai voltar no próximo episódio. Ainda vai ser pelo mesmo motivo lá do Owen lá. Ele sabotar a galera e tudo mais. Mas de qualquer forma, esse não é o nosso elenco do Consequência. Esse é o nosso elenco do Consequência. Eita. O episódio começa com a Gwen se perguntando onde tá o Duncan. E que ele tinha dito ontem que ele prometia aparecer hoje. Daí a Tess pergunta pra ela por que ela falou com o Duncan ontem. E ela, tipo, daí a Gwen responde que eles saíram pra ir num cemitério ontem e tal. Daí a Tess olha pra ela, tipo assim, dando a entender, tipo, qual é? Vocês estavam no encontro? O que é isso? Mas aí a Gwen diz que não era nada demais, que ela tava com os amigos dela lá também, só que o Duncan tava na vibe, daí ele tava junto. Daí meio que corta pro Duncan escondido no estúdio, porque ele sabe que a Dawn vai voltar hoje, e ele não quer encontrar ela lá, porque ele tem saído com os amigos da Gwen e a Gwen, e tá sendo bem legal essas últimas semanas pra ele, e ele não sabe se desenvolveu sentimentos pela Gwen, mas ele de qualquer forma não quer descobrir, porque a Dawn leu a aura dele e descobriu assim, agora você gosta de outra garota. Tá ligado? Ele não quer que essa situação aconteça. Na parte das entrevistas, aqui a gente tem a Fiore com a Heather, que tinha saído no último vídeo, mas ela ainda é desse Consequência aqui. E tipo assim, na parte da Fiore e da Heather, basicamente uma tá feliz que o outro saiu, mas as duas estão com raiva do James porque ele que arquitetou a saída das duas. Na parte da Dawn, que também saiu, ela tá triste com o Duncan não tá ali e coloca a Gwen contra a parede após ler a aura dela e revela que ela tem sentimentos pelo Duncan. Mas
Mas pra virar contra ela, a Gwen pergunta pra Dawn se ela sentiu algo pelo Damian durante a temporada. E a Dawn só diz que ele aprende as lições dela muito rápido, sem realmente responder a pergunta da Gwen, assim, tipo, meio que fica... ela sente coisas pelo Damian? Não sabemos, Rui. Durante o episódio, tudo, tipo, teve um suspense... Porque após o Dave e a Sky voltarem a se dar bem, meio que tá sem drama na temporada, tá ligado? Daí meio que, tipo assim, a ideia do Chris era trazer um participante que ia mexer com tudo e tudo mais, e abalar as estruturas da competição, que ele ia entrar pra sabotar os outros participantes e tal, e causar drama, é isso. Ele ia fazer uns personagens improdutivos passarem a ser produtivos pro programa. Daí, no caso, tipo assim, a intenção deles era ser o Wayne, esse personagem, só que, tipo assim, e durante todo o programa meio que dá a entender que seria o Wayne e tal, ele tá super empolgado pra voltar pro jogo, apesar dele não querer sabotar ninguém. Só que aí no final, tipo assim, o Duncan ele tá escondido no meio do estúdio e tudo mais, e ele encontra essa área da edição. Daí ele pensa que a melhor forma dele tipo, conseguir ficar longe da Dawn por esse tempo seria ele voltando pro programa. Daí no final, que é a parte, último slide, que era pra aparecer o nome do Wayne, tipo, eba, o Wayne tá de volta e tudo mais, aí aparece o nome do Duncan, porque o Duncan editou e todo mundo fica meio confuso, assim, tipo, daí o Wayne fica, peraí, o Duncan também joga hockey? Eu não sabia, porque, tipo, ele mandou umas pistas, assim, durante o desafio, que era pra dar a entender que seria o Wayne, só que é isso, o Duncan tá de volta, cara, porra, fiquei mó feliz quando eu sorteei o Duncan pra voltar, cara, é isso. Ele voltou como mula da produção. Ele vai manipular a galera, vai fazer uns personagens causarem drama. Vamos ver qual é a dele. Episódio 19 agora. O episódio começa com uma competição de burritos e todos estão participando, menos a Jo, porque ela acha isso bobo. O Chris aparece e tira o celular do James e, tipo assim, ele diz que é porque eles conseguiram ganhar do Noah no tribunal. E ele precisa, tipo assim, no caso ele conseguiu ganhar do Noah o direito do James não ter o celular durante o programa. Daí, tipo assim, daí ele também ao mesmo tempo anuncia que o Duncan tá de volta. O James faz um confessionário achando que isso é muito suspeito. Tipo assim, o cara voltou justo quando o James não pode ter o celular. Por quê? A gente não pode ver alguma coisa na internet sobre o Duncan, é isso? Daí, no caso, o plano do Chris ali, da produção, é fazer membros menos dramáticos do elenco causarem mais drama. E o primeiro alvo dele é a pessoa menos drama do elenco, a Izzy. A Izzy não tem nenhum drama nunca. Então, é isso. Na hora de escolher a princesa pro desafio, fica entre a Sky e a Izzy, porque foram as duas garotas com imunidade na fusão. Mas a Izzy ganha, a Izzy é a nossa princesa. Na primeira parte do desafio, eles têm que atravessar a ponte de olho fechado. O Damian e o Dave falham. Tipo assim, eles são pegos pelo chefe lá. E na fila, o Duncan ia estar falando com, tipo, várias mentiras sobre a Izzy, assim. A Izzy não ia estar lá, porque ela é princesa e tal. Mas, tipo assim, ele ia começar... Desculpa. Ele ia começar a falar um monte de mentiras sobre a Izzy e tal, pra enganar o pessoal. Mas ninguém ia estar levando ele muito a sério, assim, todo mundo tá achando meio nada a ver, ele tá falando essas coisas sobre a Izzy. E o James, de novo, nota que isso é um pouco sus, cara. Tem toda a cena clássica da princesa Izzy, tipo, lá cantando uma música, provavelmente não teria nada a ver com nada, porque, tipo, a Courtney Milk tinha o lance lá com o Duncan e o Justin, mas a Izzy não tem nada com ninguém. Então, tipo assim, Daí na parte da luta final, ali embaixo e tal, todos contra o animatrônico, o Duncan tentando fazer mais uma das mentiras funcionar, ele fala: sabiam que a Izzy fez um acordo com o chefe para ter acesso às câmeras do confessionário desde a temporada passada por metade do prêmio, caso ela ganhe? E que ela vê as fitas até hoje dos outros, mas é só para ver todos os participantes cagando. Ele acha que vai ser só uma das mentiras, mais uma das mentiras que não vai dar em nada. Porém, na mesma hora, a Izzy pula da torre dela e começa a atacar o Duncan, assim, tipo... qual é, cara? De onde tu descobriu isso e tudo mais? E eles começam a se bater. Daí a Izzy, tipo assim, no caso ela pula lá de baixo pra tentar pegar o Duncan. Ela pula, só que o Duncan desvia e acaba acertando o James, que apaga no processo.
Daí depois ela ataca o Duncan e tudo mais. E, tipo assim, o chefe que ele tá controlando do lado deles e tal, ele começa a ficar, tipo, com medo de ser acertado pela Izzy também, porque o chefe tá do lado deles, apesar dele estar controlando o animatrônico. É, daí, daí, tipo assim, fica basicamente uma disputa entre a Jo e a Sky pra ver quem chega no topo da torre primeiro e ganha. É, então, é isso, tipo assim, daí começa uma briga de espadas épica entre a Jo e a Sky, e no fim, a Jo ganha de novo, tipo assim, a Jo ganha de novo dela e fala que tá 2-0 em confrontos diretos entre elas, tipo assim, nessa temporada, contando com o episódio lá do osso e tudo mais, 3-0 se contar a temporada passada. E que a Sky é muito mais fraca que ela e que ela é muito mais pica. A Jo ganha a imunidade. Eu achava que eu tinha escrevido um plot twist aqui, pra falar a verdade. Eu achava que a Sky ia ganhar. Mas não, eu esqueci isso daí. Não, a Jo ganha a imunidade, foda-se, é isso aí mesmo. Na eliminação todo mundo vota na Izzy porque eles estão com nojo dela. Tipo, porra, o cara montou o drama pra durar um episódio. Isso daí é foda, né? Episódio de número 20. O episódio começa com o Duncan no confessionário dizendo que a produção gostou do trabalho que ele fez pra fazer a Izzy gerar drama, mas que, tipo, eles queriam algo mais a longo prazo, assim, tipo, a Izzy gerou drama, mas aquilo ali durou um episódio, as mentiras sobre a Izzy e tudo mais. Eles querem que o próximo alvo seja algo que duradouro e tal, aproveitar que esse episódio não é eliminatório pra fazer algo que dura mais. É, Daí, no caso, e no final ele revela que o próximo alvo dele é o Damian, o segundo cara que menos gera drama. É, Tem todo o começo lá sobre quem que vê as pistas e tudo mais, e blá blá blá. A Jo e a Sky discutem, porque as duas têm ideias diferentes, no caso, tipo, do que a mensagem significava. Sendo que, na real, a Jo ela só tava apoiando a ideia que o Damian deu. Tipo, nem foi ideia dela, tipo, foi ideia do Damian, daí ela só. É verdade, não faz sentido isso daí. Enquanto a Sky teve, tipo, a ideia da Lindsay, sei lá, alguma coisa assim. Daí, no caso, eles meio que se dividem. Daí a Sky, eu vou provar que o meu ponto tá certo. O Dave vai com ela, porque o Dave é gado, enquanto os outros quatro vão com a Jo e o Damian. Daí no caminho, no caso, a Jo e o Duncan ficam pra trás, enquanto o Damian e o James vão na frente lá pro cofre e tudo mais, o caminho normal, o caminho certo. Daí no caminho, o Duncan fala com a Jo sobre como ela perdeu abrindo mão da aliança com o Damian. E que agora ele tá na mão do James e que e da aliança dele. O James que tava indo na frente com o Damian olha pra trás desconfiado do papo deles dois, mas sem ouvir nada. Tipo, daí a Jo meio que concorda, tá ligado? É verdade, eu não devia ter abrido mão dele e tudo mais. Todas chegam no cofre e libertam o Chris. Menos a Sky e o Dave, que estavam cavando um buraco no meio do set pra ver se ele tinha sido enterrado, assim. Eu sei que a Sky não é tão burra quanto a Lindsay e tal, mas é só porque eu queria ter alguém com uma opinião diferente nesse episódio. Daí a Sky meio que faz um confessionário dizendo que, se perguntando se foi uma boa ela ter voltado a se aproximar do Dave, porque querendo ou não, ele vai concordar com tudo que ela dizer, então, mesmo se ela disser uma besteira, ela não vai saber, porque o Dave vai estar lá, tipo assim, boa rainha, falou tudo, mano, só que menos gay, porque ele gosta dela. Daí, agora nessa parte de pegar as digitais, a Sky diz pro Dave que eles deviam parar de fazer as coisas juntos, já que essa é uma competição e que eles podiam ser rivais amigáveis. E daí o Dave olha pra ela e diz: Eu vou ser o maior rival amigável que você já teve. Basicamente, só o Dave e a Sky ficam o dia inteiro nessa competição amigável de quem pega mais digital e tal. A Sky pega do Dave, tipo assim, a Sky ganha e pega mais digital, porque o Dave meio que abaixa a guarda perto dela e tal. É, Tipo assim, daí no caso, tipo assim, mas isso foi uma competição intensa contra o Dave ali, tá ligado? Foi os dois o dia inteiro e tal. Eu vou pegar só digital, eu vou pegar digital de não sei quem e tudo mais. Tipo, o Dave tá se esforçando muito pra isso, tá ligado? Daí no confessionário, a Sky diz que, tipo, porra, ela não devia ter transformado ele num rival amigável. Porque agora ele tá muito empenhado e vai ser difícil lidar com isso. Antes da parte final, lá dentro do trem, a Sky diz pro Dave que
ela não faz ideia de como tratar a relação deles. É que seria bem melhor se não tivesse nenhum reality pra começo de conversa no meio deles. Daí o Dave fica meio confuso, mas diz que vai deixar ela pensar sobre isso enquanto ele se afasta. Assim, tá tudo bem, ela não quer falar comigo, acontece. Daí, tipo, tem toda a cena do trem e tal, e quando as luzes se apagam pra revelar que o Chris morreu, o Duncan empurra a Jo na direção do Damien pra eles se beijarem e gerar um drama. Quando as luzes ligam, o Damien pergunta: quem fez isso? Foi você, Jo? Daí o Jo responde: depende, você gostou? O que deixa o clima extremamente desconfortável. No confessionário, a Jo diz que alguém empurrou ela não sabe quem foi, ela não sabe o que aconteceu. Mas ela precisava arriscar a chance de ter ele de volta na aliança, assim. É... Porra. Durante o episódio, o principal suspeito de matar o Chris é o Duncan, muito acusado pelo James, que acha ele suspeito, tipo, no geral, assim, o James acha, tipo, que todo o comportamento do Duncan é meio estranho. Mas no fim o Damien descobre que foi o Dave, porque o Dave, tipo, porque depois, tipo assim, descobre que na real foi o Dave, que o Dave fez isso após ouvir a Sky dizer que não queria que tivesse mais reality entre eles e tudo mais, pra eles ficarem juntos. O Dave diz que isso nunca aconteceu e que não faz sentido. Mas o Chris dá imunidade pro Damien, tipo assim, fala: parabéns, você acertou, foi o Dave que matou eu, mas eu sobrevivi. Enquanto o Dave só fica confuso. Porque no original, tipo assim, a Courtney foi assassina, mas ela não matou o Chris. É tipo isso aqui, tá ligado? O Dave matou, mas ele não é um assassino. Ele não matou o Chris de verdade. Daí o Damien ganha o desafio e ele chama a Jo pra ir no cinema pra conversar com ela. E no cinema ele fala que sente muito, mas ele não sente o mesmo por ela. E ela fala que tá tudo bem, que também não sente nada por ele. Tipo, nada demais, tá ligado? E no fim eles voltam a se dar bem e marcam de treinar no próximo dia, porque eles tinham parado de treinar juntos e tal, mas eles voltaram a ser colegas, amigos de trabalho em equipe, ou aliança Jo e Damien. Episódio 21, o episódio começa, esse daqui vai ser um episódio grande, o episódio começa com o James procurando o celular dele na cabine confessionário, procurando assim, tipo, ele quer manter um contato com as redes sociais dele. Porém, na hora, ele vê o Duncan também entrando no confessionário, assim, logo depois dele ter entrado, e ele se esconde no baú pra o Duncan não ver ele, porque ele acha o Duncan um cara sus. No confessionário, o Duncan diz que, tipo, todo mundo se dá bem com o Damien, cara, não tem jeito, eu não consigo sabotar o cara. Tipo, ele só fez o Damien voltar a ficar de boa com a Jo. E que ele precisa fazer melhor, ele precisa fazer sabotagem melhor, senão o Chris vai tirar ele do jogo. O James filma tudo e grava como prova. O Duncan percebe a presença dele e o James diz que com essa prova o Duncan já tá fora. Mas o Duncan diz que o James não devia tá andando com esse celular e que se ele aparecer com o celular perto do Chris, ele tá fora e os dois saem com raiva, tipo, do confessionário. Tipo assim, o James ele não pode mostrar o celular dele por aí, senão o Chris vai descobrir que ele pegou. Mas o Duncan também, ele tá ferrado porque tem uma prova contra ele. O Dave e a Sky estão conversando e a Sky diz que chegou na conclusão de que eles têm que parar de se falar completamente, porque o Dave faz demais por ela e tudo mais. Tipo assim, cara, você se esforça muito e tal, eu preferia que a gente só ficasse de boa. Daí o Dave fala: você sabe que eu não matei o Chris de verdade ontem, né? Isso daí foi só encenação. Ela diz: eu sei, mas eu tô falando de todo o resto. Daí o David desesperado pergunta: é a aliança com o James? Eu termino com ela por você. Eu nem gosto dele. Enquanto daí ela vai embora assim e deixa ele lá sozinho e triste. O James chega na hora e diz que quer falar com o Dave. E o Dave, com muita raiva, manda ele ir embora e diz que a aliança dele está acabada. E o James sai triste, dizendo que vai ter que focar na Jo e no Damien, então. Daí o Duncan aparece e diz pro Dave que o James acabou com algo bom que estava tendo entre ele e a Sky 2 vezes. E que ele diz que quer ajudar o Dave e tal. Quer ajudar o Dave a voltar a falar com a Sky e tal. E o Duncan diz que ele vai lá falar com a Sky e que ele só precisa pegar uma flor bonita
e agir de forma galanteadora quando visse a Sky. Daí o Duncan vai falar com a Sky, dizendo que o Dave tá ouvindo dica de relacionamento com o James e que ele provavelmente, tipo assim, ele chega na Sky e diz: qual é? O Dave tá ouvindo umas dicas de relacionamento estranho com o James, então se ele aparecer do jeito estranho aqui, é isso aí. Daí na mesma hora o Dave chega tudo galanteador nela e ela fica irritada pensando que foi ideia do James e manda ele embora. O Duncan depois chega no Dave e pede desculpa por não entender de mulheres, assim, tipo, desculpa, eu não entendo as mulheres, cara, eu tentei. O Dave diz que tá tudo bem, assim, que acontece, não foi tu que separou a gente, tá ligado? Daí o Jamie chega na Jo e no Damian, que estão treinando no mato lá e tal, estão fazendo treinamento deles, e diz que o Duncan tá sabotando as pessoas de propósito por causa da produção. A Jo pergunta se ele tem provas, ele diz que tem, mas não pode mostrar a prova dele. Mas é verdade, viu? Confia. Aí o Damian diz, não, a gente acredita porque tu é o meu amigo. Daí a Jo olha, tipo assim, como assim a gente acredita? O cara não tem nenhuma prova. Tipo, só que daí ela diz que também acredita porque ela quer de volta a aliança com o Damian e tal, e não quer causar briga. Daí, tá bom, a gente acredita em você, amigo. Desafio do rock e tal, vocês sabem, a primeira parte toca a guitarra, o Duncan ganha porque ele ganha no original, e ele é desleixado e tal, o Chris acha a atitude dele maneira. Segunda parte, o James ganha porque ele é influencer e tal, é de caminhar no tapete vermelho e tudo mais, ele manja mais disso. Durante o desafio todo, essas duas partes aí, o James fica em cima do Dave pra ele votar no Duncan. E o Duncan faz o mesmo pra ele votar no James. Ele fica tão irritado que na última parte ele quebra tudo mesmo. E, inclusive atira um armário pra tentar acertar o James, porque o Duncan botou na cabeça dele que é tudo culpa do James. Só que o James desvia e o armário pega em cheio na Sky, o que faz ele se sentir muito culpado. Antes da votação, o Duncan fala com a Jo e ela pergunta se ele realmente tipo assim, o Dave ganha imunidade, viu, pessoal? Antes da votação, o Duncan fala com a Jo e ela pergunta se ele realmente tá sabotando o pessoal por causa da produção, mas ele diz pra ela que ele que empurrou o Damian, que empurrou ela pro beijo com o Damian e que fez tudo voltar a dar certo entre eles. E que o James ainda tem muita influência no Damian e que não tô fazendo isso daí, viu? Tipo assim, confia na minha palavra, tá bom? Tipo, mas fica claro que ele tá mais na parada do, tipo assim, ele tá tentando menos provar que ele não fez do que, tipo, só dizer, mesmo se eu estiver fazendo, cara, tu tem muito motivo pra votar no James e não votar em mim, viu? Na votação, a Jo meio que vai na onda do Duncan mesmo, assim, tipo, ela tá bom, né? Se tu diz. Daí fica 4 votos a 2, o James é o eliminado. O Damian foi o único que votou junto com ele pra ajudar. O próximo episódio, esse episódio aqui, cara, porra, eu tinha ignorado completamente a existência dele quando eu tava escrevendo o original. Eu tinha esquecido que esse episódio existia, mas aí quando eu fui escrever o roteiro e tal, eu tentei meio que encaixar coisas que eram pra acontecer em outros episódios e tal, seja passado, seja futuro, eu tentei juntar pra acontecer nesse episódio aqui. O episódio começa com o Damian confrontando o Duncan sobre a saída do James. Tipo, só que bem no estilo bully. Tipo a Jo, tá ligado? Tipo, ele tá pegando esse jeitão dela com os treinamentos. Daí o Duncan destaca, tipo assim, o Duncan destaca isso daí, falando, cara, tu tá fazendo tipo a Jo, né? Fazendo o Damian ficar, não, nada a ver, pô. Daí ele fica, tipo, de boa, querendo não parecer com ela. Daí o Duncan diz que não tá sendo ajudado pela produção. E o Damian diz que o Damian, querendo não parecer malvado, diz que tá tudo bem, então, já que tu tá dizendo, olha, eu não sou do mal, não sou a Jo, tô tudo bem, eu sou de boa, tá ligado? Daí o Duncan ri e diz que achou a fraqueza do Damian pra gerar drama. Ele tem medo de ficar como a Jo. No trailer das garotas, a Sky tá andando de um lado pro outro sem parar de pensar. Eu esqueci de falar. Porra, eu não acredito que eu esqueci de falar disso. Quando o James ele é eliminado, ele tem uma saída tipo o Alejandro e tal, falando: pessoal, não acreditem em todo mundo, a verdade está na arte. Pessoal, a verdade está na arte. Daí a Sky tá muito pensativa sobre isso que ele disse assim.
A verdade está na arte, o que que isso quer dizer? Daí a Jo manda ela parar, porque a Jo tá tentando dormir. Daí a Sky comenta que ela tá pensativa sobre o que o James disse, e então a Jo diz que deve ser um TikTok idiota dele, porque o James achava que aquilo era arte. Daí a Sky diz no confessionário que isso faz sentido e que ela precisa achar um celular para poder ver isso. Na primeira parte do desafio é garotos contra garotas, Damian e Joe vão ser os técnicos e a Sky e o Dave vão ser lutadores. No caso, o Duncan não participa porque, diferente do, do Owen lá no original, é fácil entender porque que o Duncan cometeu uma infração, tá ligado? O Owen ele é de boa e tal, mas o Duncan claramente. É óbvio, tá ligado? Esse cara é um vagabundo, é óbvio que ele cometeu infração e por isso que ele não tá participando. No caso, o Duncan precisa escolher alguém pra sabotar. E diferente do Owen, assim, que tem muita dificuldade em sabotar a galera, o Duncan não tem problema nenhum, ele vai de boa, tá ligado? Ele escolhe sabotar as garotas, que, bom, basicamente elas ficam brigando o tempo todo por causa disso, porque a Sky e a Jo, elas têm uma rivalidade natural já, elas são tipo a Gwen e a Heather dessa realidade, apesar da Gwen e da Heather estarem nessa realidade. Daí, tipo assim, elas, tipo, na hora do controle lá, a Jo meio que controla a Sky pra se bater. Enquanto isso, o Damian, ele tá super irritado e tal com o papo dele dizer que ele é parecido com a Jo, e ele controla o boneco do Dave pra bater muito na Sky, assim, e tipo, o Dave fica, eu não queria estar batendo nela, desculpa, Sky. Daí, os meninos ganham a primeira parte do desafio. Na segunda parte, o Dave tem dificuldade de escalar a montanha, então o Dave leva ele nas costas, assim, tipo, o Dave se aposta nas costas do Damian e o Damian vai levando, enquanto o Duncan vai atrás. O Damian explica pro Dave que ele tá usando uma técnica de meditação para sentir a energia dos pedras e saber aonde segurar. O Dave começa a rir da cara dele, dizendo que isso daí é idiota, que acreditar nesse tipo de coisa é bobagem. Tipo, ele fica muito forçando a barra e tal, dizendo que também, tipo, cara, tu é tão estressado contra a Jo, duvido muito que tu consiga fazer negócio de meditação direito. Daí o Damian fica com raiva e, tipo, simplesmente joga o Dave do penhasco pra cair. O Duncan pega ele embaixo, assim, e, tipo assim, o Dave fica achando que é um absurdo e tal, e ele começa a falar um monte de coisa, assim, sobre quem acredita nesse tipo de coisa e tal. O Duncan se segura muito pra não jogar o Dave pra longe também, porque, querendo ou não, o Dave tá falando da namorada dele, ele tá falando da Dawn ali, tipo, foi a Dawn que ensinou tudo pro Damian e tudo mais, o Duncan fica puto. Peraí. Voltei, foi no mesmo segundo pra vocês aí. Chegando no topo, o Damian quer provar que a vibe dele tá de boa. Mas aí o Yeti sente as energias vindo dele e diz que as energias dele são impuras. São impuras demais pra esse chá aqui e tal. Que era isso, tipo, tinha o Yeti lá e ele atirou o Damian pra longe pra proteger o chá que ele tem que proteger lá. Daí o Duncan e o Dave chegam no topo. O Duncan, tipo assim, o Duncan meio escondido deixa uma grana com o Yeti, dizendo que é da produção, e a produção pagou pra ele não encher o saco do Dave. Daí o Dave conclui o desafio e se sente o cara mais espiritualmente elevado dos campistas, assim, ele se sente o cara. Daí o Duncan explica no confessionário que armou essa, porque se o Damian se importa minimamente com qualquer coisa que a Dawn diz, ele vai ficar arrasado por perder, por ser espiritualmente pior do que o Dave, que é o cara mais tenso que eles conhecem. Logo isso vai fazer o Damian cheirar drama. O Dave também, o Damian e o Dave vão gerar drama por causa disso. Episódio de número 23. O episódio começa com o Damian treinando intensamente com a Jo, e ele no confessionário diz: eu passei um tempão melhorando a minha confiança espiritual pro Dave ser mais elevado que eu? Não, deixa isso pra lá. Agora eu quero ficar musculoso, que nem os homens de verdade fazem. Bom, os homens e a Jo... no meio do treino, o Damian acaba pisando no coelho e ele quer voltar pra ver se o coelhinho tá bem. Mas a Jo manda ele continuar, afinal ele não é uma garotinha. E ele segue meio preocupado. Corta pro Dave se gabando pra Sky que ele é o espírito mais elevado do acampamento. No confessionário, a Sky diz que isso não faz sentido e que talvez tenha
algo a ver com o que o James disse, já que o Duncan tá evitando contato visual com ela e tudo mais, tipo, fica pensando, será que o Duncan tem alguma coisa a ver com isso e tal? O James disse que tem coisas suspeitas no acampamento, talvez seja tenha a ver com isso. Daí corta pra noite, e a Sky tá encarando o Duncan assim, enquanto ele evita contato visual, daí, daí, daí ele tenta cortar de assunto, daí ele diz, não teve desafio o dia inteiro, né? Que estranho. Até que o Chris aparece dizendo que o desafio é agora. Mas antes dele, todos recebem coisas de casa. O Duncan recebe uma aranha de estimação. No caso, recebe a aranha de estimação dele lá, a Scruffles, a surrada. O Damian recebe uma pedra daquelas de energias boas da Dawn. E o Duncan fica incomodado que a Dawn tenha mandado algo pra ele. Enquanto o Damian diz que nada disso vale a pena e que a meditação não tá com nada, cara. O negócio é bater nas coisas, ele tá nessa vibe aí. O Dave recebe um kit pra não pegar doença na natureza, como repelente, álcool em gel, essas coisas aí. A Jo recebe os primeiros halteres dela, de quando ela era uma criancinha. E o Damian tenta levantar, mas falha miseravelmente. E a Sky recebe uma foto do namorado dela com o namorado dela lá, o namorado John, o namorado Keith, dependendo da versão que você viu. No momento que o Dave vê a foto, ele começa a gritar com raiva dela, dizendo que ela estava usando ele e que ela é uma mentirosa, maldita. No confessionário, a Sky diz que ela ia terminar com o namorado em 3 temporadas, mas não deu tempo por causa do contrato dela. Na primeira parte do desafio, no foguete, além do Dave tá gritando com a Sky, que é padrão por esse episódio, o Dave tá muito puto o episódio inteiro com isso daí, tal, eu não acredito, cara. Ele até quebrou a foto dela, tipo assim, daí a Sky, ela pede um travesseiro pra enfiar a cara, assim, que ela não aguenta mais, daí o Duncan diz que não pode dar o travesseiro dele, porque a surrada já tá nele. Daí o foguete começa a dar o problema, que é o desafio original lá. Daí ajuda a ideia de tacar a pedra do Damian no painel pra resolver isso. Só que aí o Damian diz que não, pô, eu tô tentando ficar forte, mas isso, pô, peraí, desculpa. Mas isso aqui foi o presente de uma pessoa especial. A Jo diz que isso daí é frescura e taca a pedra mesmo assim. Só que a pedra acaba pegando na janela e aumenta o caos assim, que nem no original. Daí o Damian, ele olha muito puto pra Jo, assim, tipo, por que tu fez isso, velho? Daí ele vai lá no painel pra tentar resolver e tal. E quando ele encosta no painel, ele consegue sentir as vibrações das coisas e tal. E saber onde é que tem o problema e tal. E o Damian resolve tudo, basicamente, assim. Ele consegue sentir quais que são os problemas e tal. O que é a tormenta, a alma a nave não tem uma alma, foda-se. É tipo o poder da Dawn, só que é com uma porra de um objeto inanimado. Eu não sei porquê. Por que eu só botei ele pra ter essas coisas com objetos inanimados? Tá, tanto faz. Daí, no caso, como o Damian ganhou a primeira parte do desafio, ele pode escolher a ordem na segunda parte. Daí a Jo diz pra ele escolher, tipo, meio como se fosse uma obrigação pra ele. Ele diz assim, ela fala assim, o Dave vai em primeiro porque ele só tá gritando o dia inteiro. A Sky em segundo porque é o motivo dele tá gritando. O Duncan, daí depois o Duncan, daí eu, aí por último você. Viu? Foi até legal contigo, eu te deixei ser o último. Daí, tipo, porque ela tá no mesmo papo da Courtney e tal, a gente vai por último pra ver, né? Porra, o desafio aí, ver qual que é do desafio. Daí, no caso, o primeiro aí é o Dave, que ele vomita tudo, tipo, ele vomita tudo de cara e sai de lá. Daí o Duncan tava dando falta da aranha dele. E ver ela morta nas costas do Dave. Daí ele ameaça ele de morte e tudo mais por isso. A segunda aí é a Sky. Ela é decente no desafio. O terceiro é o Duncan, que vomita também, assim. Ele não tanca, mas assim... É a vida, tá ligado? Nada demais também. Daí agora é a vez da Jo. O Damian tira uma com a cara dela, perguntando se ela vai desistir por causa do vômito. A Jo diz que nunca faria isso e faz o melhor tempo até então e desafia o Damian a fazer melhor. Ele entra e usa a meditação para simplesmente ficar de boa lá por muito tempo mesmo e ganhar o desafio. Damian tá imune. Agora, antes da votação, o Dave fala com a Sky que é a segunda temporada que é a segunda temporada. Antes da votação, o Dave fala pra Sky que
é a segunda temporada e é a segunda vez que ela cheat, tipo assim, que no caso na primeira temporada ela meio que roubou, porque cheat é roubar e também seria trair, é a mesma palavra pros dois. Na primeira temporada ela roubou porque ela manipulou os votos pra eliminar a Jo, e na segunda ela traiu o namorado dela e tal, não falou pro Dave que ela tinha namorado, e tipo, você vai pagar, você vai ser eliminado por isso nas 2 temporadas, quem diria? Porém, um plot twist, nem tão plot twist assim, porque o Dave é chato. 3-2 e o Dave tá fora. Os votos foram a Sky, naturalmente, o Duncan, porque ele matou a aranha dele. Tipo assim, no caso tem até um confessionário com o Duncan que diz que ele pagou pela minha aranha. E alguém atrás das câmeras diz: e por zombar da tua namorada também, né? No último episódio. Daí o Duncan só fala: é isso aí também. Tipo, deixando claro que ele nem lembrava que isso tinha acontecido. Tipo, tá bom, né? Isso daí também. Enquanto isso, e também teve o voto do Damian. O Damian também não curte tanto o Dave, assim. Só a Jo votou junto com o Dave. Daí agora, o episódio de número 24, o episódio do Bicho Amigo. O episódio começa com o Damian e a Jo treinando de novo. Porém, dessa vez o Damian tá muito cansado. Tipo assim, mesmo depois de tudo, o Damian continua treinando com a Jo. É foda, né? E a Jo diz que eles não podem parar. Mas aí o Damian aponta e diz que eles nunca vão chegar no nível dela. Apontando pra Sky, que tá fazendo tudo que eles estão fazendo elevado ao quadrado e sem se cansar. Daí ela aparece e se gaba dizendo que eles não têm chance. No confessionário, a Sky diz que não precisa mais se segurar. O que o Dave falou estava certo. Ela roubou nas 2 temporadas seguidas. Então não tem por que ela fazer um jogo limpo. Ela é melhor que todo mundo mesmo, tanto faz. No desafio eles se dividem da seguinte forma, os animais. O Duncan pega o camaleão, a Jo pega o tubarão, o Damian pega o guaxinim, daí sobra o urso pra Sky. A Jo puxa o Damian pra ele tentar fazer o tubarão se parecer com ela, porque ela não consegue. Tipo, quase como um subordinado. Ele fica muito irritado, mas faz pela pressão. Ele tenta muito, enquanto o Guaxinim olha, tipo, enquanto o Guaxinim só olha pra ele assim, tá bom, né, se tu vai tentar fazer isso daí é a vida. E a Jo fica olhando de longe, falando que ele é um fracassado por não conseguir. Até ele dá um soco no vidro e dá uma rachada assim, mas não chega a quebrar o vidro do tubarão. E deixa o tubarão com medo. Daí tem um flashback, na hora ele tem um flashback da Dawn dizendo: pessoas boas não deixam criaturas da natureza com medo. Pessoas boas andam com pessoas boas. Ou algo do tipo assim, tipo, qualquer viadagem dessa aí. Tipo, fazendo, tipo, daí isso daí faz ele perceber que ele nem gosta da Jo e, tipo, por que ele tá ajudando ela e tudo mais. Daí ele vai embora, assim, que se dane essa daí. A Jo ganha vantagem porque o tubarão imita ela por medo, assim, tipo, ela consegue fazer o tubarão se parecer com ela na frente do Chris. Na segunda parte, o Duncan perde o camaleão, que nem no original, então mesmo ele tendo o GPS, que o Owen ganha um GPS, não adianta de nada, porque ele perdeu o camaleão, que tava no ombro dele o tempo todo, mas ele não sabe disso. A Jo, apesar da vantagem de 30 minutos, ainda tem problemas com o tubarão, assim, independente. E o Damian e o Guaxinim, tipo assim, o Guaxinim é meio cheatado pra esse desafio, cara. O cara é perfeito pra esse desafio, então, tipo, o Damian e o Guaxinim ganham tranquilamente. Até que ele tem um flashback de, e pessoa, tipo, de novo, você vai ficar de boa até que ele tem um flashback. Pessoas boas ajudam pessoas boas. Down, assim, tá ligado? Daí ele vai atrás de alguém pra ajudar. Ele acha a Sky, que ele considera uma pessoa boa no geral, tipo, e vê que ela tá com problema pra empurrar o urso dela que só tá dormindo. Daí ele ajuda ela. No caminho pro acampamento, eles meio que conversam bastante. E a Sky diz que se sente mal pelo que ela fez com o Dave e explica que a mãe dela disse que o namorado dela traiu ela durante a ilha dos desafios e que ela queria terminar com ele, mas nem deu tempo pra ela voltar pra cidade dela entre a ilha dos desafios e Luz de Dimensão. Daí o Damian diz que o Dave tava muito dramático na hora e se ele parasse pra ouvir o lado dela, ele iria entender.
Eles também conversam sobre o que o James disse antes de sair, sobre a verdade está na arte, episódio dos flashbacks. E tem um confessionário, eles têm um confessionário dividido, assim, do estilo do reboot, assim, um sentado do lado do outro, falando sobre isso. Aí quando eles reparam que tem um quadro de palhaço do lado de onde fica a câmera ali no confessionário, e eles olham pra trás desse quadro, e lá tá o celular do James, a verdade estava na arte. Com o vídeo do Duncan dizendo que está sendo ajudado pela produção. Eventualmente todos chegam na linha de chegada e na eliminação antes dos votos a Sky revela que achou isso e o Duncan é eliminado porque ele não cumpre mais o papel dele de sabotar a galera porque ele foi descoberto, então tá fora Duncan. Daí no caso o Damien ganha a imunidade e agora ele tem que decidir com quem ele vai pra final. Daí ele diz: Jô, eu agradeço por tudo que tu fez pra me fazer ficar mais forte. Eu realmente melhorei. Porém, tu me deixou mais podre por dentro também. E é por isso que, em nome da minha melhora, eu vou ter que te eliminar hoje. A Jo sai muito puta, dizendo que sem ela o Damien não seria nada, mas ele fica feliz sabendo que fez a escolha certa. E essa é a nossa final. Damien versus Sky. Pra quem você está se torcendo? Pro personagem que teve a história ou pro personagem que... bom, a Sky ela é fisicamente capaz e tudo mais, mas ela meio que sobrou, né? Ela não teve muita história durante a temporada. Teve com o Dave, mas o Dave era o principal da história, a Sky só tava meio como personagem de apoio ali. Mas tá tudo bem, assim, essa final não é ruim, eu não acho ela ruim. Tá, tranquilo. O episódio 25 e 26 eles são menos coisa e tal, meio que, porque só tem 2 participantes agora. No episódio 25, eu tava pensando em eliminar o chefe. Não eliminar o chefe. Você tava pensando, porque nesse episódio todo, o chefe meio que decide que, eu vou sair do programa e tal, conseguir um emprego no Cruzeiro. Assim, nessa realidade, até mais do que original, ele tá mal com o Chris, porque, ele só ganhou pela metade do programa e tal. Ele é maltratado aqui e tudo mais, ninguém considera ele. Ele já tá mais machucado do que o normal aqui. Só que, como é parte do arco do Damien, esse papo dele, eu quero ajudar pessoas e tudo mais, seja uma pessoa melhor, eu decidi que eu não vou demitir o chefe aqui, eu não vou fazer ele trabalhar pelo Cruzeiro e trazer outro cara para a próxima temporada. O Damien vai conseguir fazer eles se reconciliarem. E no final desse episódio termina empate. E no episódio 26 meio que decide, assim, vai ser a votação mesmo, por votação. No episódio 26. Normalmente, assim, um voto normal, com as pessoas votando normalmente, eu sei que dá problema no original e tal, caneta dos caras, que é a justificativa de ter um final alternativo, mas votando normalmente o Damien ganha. Então, eu vou considerar o final do Damien um final oficial. Mas a Sky tem um final alternativo dela, se vocês quiserem, é isso aí. Só pra finalizar aqui, falar de outro arco que não teve fim aqui, meio que teria fim por fora. O Duncan e a Dawn, eles meio que terminam de forma amigável no final da temporada, porque, apesar dos dois estarem tristes com o término, porque a Dawn meio que quando ela vê o Duncan, ela consegue ler na aura dele que ele também gosta da Gwen agora, e assim... ela meio que, tá bom, né, isso daí faz parte da vida, né, porra, eu aceito, eu tô meio triste com isso aí, mas tá tudo bem, né. Daí eles terminam, o Damien ganha a temporada aí, tamo junto aí, galera, é isso, acho que falou, vejo vocês na próxima. Eu tô pensando em fazer um vídeo especial pro consequência não, Caça às Celebridades. Seria um vídeo de estilo diferente e tal, mas só porque o Caça Celebridades ele é bem maior, assim, pra explicar, e não caberia tanto com o resto da temporada de torneio mundial. Não sei se vocês falam isso, se vocês gostam da ideia. Não falou.